Eu estava na cafeteria quando vi meu ex-marido sorrindo como não fazia há anos. Tínhamos assinado os papéis do divórcio há poucas semanas, e ele já estava lá se divertindo com outra. Mas quando a mulher que segurava a mão do homem que foi meu por quase uma década se virou, o meu mundo desabou completamente. O que eu descobri naquele momento mudou a minha vida para sempre. Mas calma. Deixa eu voltar um pouco e contar como tudo começou. Essa é uma história original do canal, Quando as Máscaras Caem. Tem canal postando meus vídeos como se fossem deles, e isso prejudica muito meu trabalho. Se você perceber que não está no original, por favor, saia e procure o verdadeiro. Agora bora pra história. Meu nome é Marcela. Tenho 35 anos e nunca pensei que uma única frase pudesse destruir 8 anos de relacionamento. Mas foi exatamente isso que aconteceu numa tarde ensolarada de terça-feira, quando eu e minha irmã Mari estávamos tomando chá gelado na varanda dos fundos da minha casa. Mari havia saído mais cedo do trabalho e resolveu dar uma passadinha para conversar. Ela sempre foi minha confidente, a pessoa com quem eu desabafava sobre tudo. E naquele dia, não foi diferente. Você parece meio estressada, Marcela, ela comentou, mexendo o açúcar no copo. Aconteceu alguma coisa? Suspirei pesadamente. Era uma daquelas semanas difíceis. O trabalho estava corrido, eu me sentia sobrecarregada com as tarefas domésticas. E o Felipe... Bem, o Felipe estava sendo o Felipe de sempre. Previsível, rotineiro, sem grandes surpresas ou emoções. Ah, Mari, é sempre a mesma coisa. Comecei colocando os pés para cima na cadeira. Sabe como é? A vida matrimonial não é bem aquela fantasia que a gente imagina quando é mais nova. Ela riu. Mas vocês estão bem, não estão? Foi então que as palavras saíram da minha boca sem qualquer filtro, como costumava acontecer quando eu estava frustrada. Às vezes eu penso, se eu pudesse voltar atrás, sabe? Se eu tivesse a chance de escolher de novo. Fiz uma pausa, tomando um gole do chá. Acho que não teria namorado o Felipe. O silêncio que se seguiu foi estranho. Mari me olhou com uma expressão de surpresa genuína, como se não esperasse ouvir algo assim. Mas eu continuei, descarregando todas as frustrações que vinham se acumulando. Não me entenda mal. Ele não é uma pessoa ruim. Mas nossa, como ele mudou! Lembra como ele era quando nos conhecemos? Mais magro, mais ativo, mais... interessante, sabe? Agora parece que ele se acomodou completamente. Engordou uns 15 quilos, vive grudado na televisão assistindo aqueles jogos intermináveis. Não tem mais iniciativa para nada. Marcela, Mari tentou me interromper, mas eu estava em ritmo de desabafo total. E outra coisa. Ele perdeu completamente o interesse por mim. Quando foi a última vez que ele me surpreendeu com alguma coisa? Um presente sem ser aniversário ou Natal? Um jantar romântico? Uma viagem espontânea? Nada. É sempre a mesma rotina. Trabalho, casa, televisão, dormir. Fim. Continuei falando por mais alguns minutos, listando todas as maneiras pelas quais Felipe havia me desapontado ao longo dos anos. Como ele havia se tornado preguiçoso, como não se importava mais em me impressionar, como nossa vida íntima tinha se tornado chata e sem paixão. Sabe, às vezes eu fico olhando para ele no sofá com aquela barriga de cerveja e penso, meu Deus, como eu acabei aqui? Você entende o que eu quero dizer, Mari? Mari estava claramente desconfortável. Ela conhecia Felipe desde o colégio e sempre foram amigos. Marcela, você tem certeza de que quer falar sobre isso? Quero dizer, vocês passaram por tantas coisas juntos. É exatamente isso que me incomoda, explodi. Essa sensação de estar presa a alguém por causa da história que construímos. Como se eu tivesse que aceitar essa mediocridade só porque investimos tempo nisso. Foi nesse momento que ouvi o barulho da porta dos fundos se fechando. Meu coração deu um pulo. Felipe havia chegado do trabalho mais cedo. Você acha que ele ouviu? Perguntei para Mari, sentindo um frio na barriga. Não sei. Ela respondeu, claramente preocupada. Mas, Marcela, mesmo que não tenha ouvido, você não acha que está sendo um pouco dura com ele? Balancei a cabeça, ainda irritada. Dura? Mari, eu só estou sendo honesta sobre o que sinto. Não posso fingir que está tudo perfeito quando não está. Mari suspirou. Mas você já conversou com ele sobre essas coisas? Às vezes as pessoas mudam sem perceber, e uma conversa franca pode ajudar. Mari, você acha que eu não tentei? Quantas vezes eu não sugeri que ele voltasse para a academia? Quantas vezes eu não insinuei que seria legal sairmos mais, fazermos coisas diferentes? Ele sempre concorda na hora, mas depois não faz nada. É como se ele tivesse desistido de tentar. Ficamos alguns minutos em silêncio. Mari mexia nervosamente no copo,
e eu tentava processar se Felipe realmente tinha ouvido nossa conversa ou se era apenas paranoia minha. Acho melhor eu entrar para ver se ele chegou mesmo, falei finalmente. Marcela. Mari me chamou quando eu já estava levantando. Se ele ouviu alguma coisa, talvez seja uma boa oportunidade para vocês conversarem de verdade. Mas tenta ir com calma, ok? Às vezes as palavras machucam mais do que a gente imagina. Entrei em casa e encontrei Felipe na cozinha, bebendo um copo de água. Ele me cumprimentou com um oi, baixo, sem fazer contato visual. Havia algo diferente no ar. Uma tensão que eu não conseguia definir. Chegou cedo hoje, comentei, tentando soar casual. Terminei mais cedo hoje no escritório. Ele respondeu, ainda sem me olhar. A Mari está na varanda. Quer cumprimentá-la? Depois eu vou lá falar um oi. A resposta foi seca, direta. Felipe nunca falava comigo daquele jeito. Sempre foi uma pessoa educada, carinhosa, mesmo quando estávamos chateados um com o outro. Tem alguma coisa errada, Felipe? Perguntei. Ele finalmente me olhou. Havia algo em seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de tristeza e decepção. Não, Marcela. Está tudo bem. Mas sua voz dizia exatamente o contrário. Felipe subiu para o quarto para trocar de roupa, como fazia todos os dias. Eu fiquei na cozinha, com um aperto crescente no peito. Ele tinha ouvido. Tinha certeza absoluta de que ele tinha ouvido tudo. Quando Mari foi embora, cerca de 1 hora depois, Felipe ainda não havia descido. Subi para procurá-lo e o encontrei arrumando uma mala pequena. Aonde você vai? Perguntei, tentando manter a voz controlada. Vou passar alguns dias fora, ele respondeu, sem parar de dobrar as roupas. Fora onde? Por quê? Felipe finalmente parou e me encarou. Preciso pensar, Marcela. Preciso de um tempo. Um tempo para quê? Minha voz estava ficando mais alta, mais desesperada. Felipe, se é sobre o que eu falei para Mari, é sobre muito mais que isso, Marcela. Ele me cortou com uma firmeza que me surpreendeu. Muito mais. Ele fechou a mala e se dirigiu para a porta do quarto. Eu o segui, tentando entender o que estava acontecendo. Felipe, você não pode simplesmente sair assim. Se você ouviu alguma coisa que não gostou, vamos conversar. Vamos resolver isso como adultos. Ele parou no meio da escada e se virou para mim. Marcela, você disse que se pudesse voltar atrás não teria namorado comigo. O que exatamente você quer que eu responda sobre isso? O mundo pareceu parar por um momento. Ali estava a confirmação do que eu já sabia. Ele tinha ouvido tudo. Eu estava só desabafando, Felipe. Todo mundo fala coisas quando está frustrado. Não significa que você não quis dizer nada daquilo. Que eram só palavras jogadas ao vento? Sua voz estava calma, mas havia uma dureza nela que me assustou. Marcela, você não falou isso num momento de raiva. Você estava tendo uma conversa racional com sua irmã, listando metodicamente tudo o que te incomoda em mim. Ele desceu a escada e eu o segui, sentindo o pânico crescer. Felipe, por favor, não saia assim. Vamos conversar, vamos resolver isso. Não há nada para resolver agora, ele disse, pegando as chaves do carro. Eu preciso pensar. E você também deveria pensar no que realmente quer. Mas quanto tempo você vai ficar fora? Não sei. E com essas 2 palavras, Felipe saiu de casa, me deixando sozinha na sala, tentando processar o que havia acabado de acontecer. As primeiras horas foram as mais difíceis. Eu alternava entre raiva e preocupação. Raiva porque achava que ele estava exagerando, fazendo drama desnecessário. E preocupação porque, no fundo, sabia que havia cruzado uma linha perigosa com minhas palavras. Tentei ligar para ele várias vezes. Todas foram direto para a caixa postal. Mandei mensagens de texto. Felipe, volta para casa. Podemos conversar. Não ignore as minhas mensagens. Estou preocupada. Pelo menos me fala onde você está. Nenhuma resposta. À medida que a noite avançava, a raiva foi dando lugar ao medo. E se ele não voltasse? E se dessa vez eu realmente tinha ido longe demais? Liguei para Mari. Ele ouviu tudo, Mari. Falei assim que ela atendeu. Eu imaginei. E como ele reagiu? Fez as malas e saiu. Disse que precisa pensar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mari? Marcela, talvez seja melhor você dar um tempo para ele mesmo. E talvez seja uma boa oportunidade para você pensar também. Pensar no quê? No que você realmente quer. No que vocês construíram juntos. E, bem,
nas coisas que você me falou hoje. Você acha que eu fui muito dura? Acho que você foi muito honesta. Às vezes a honestidade machuca. Mas também acho que você deveria se perguntar se o Felipe realmente mudou tanto assim, ou se foi você que parou de enxergar as coisas boas nele. Depois que desliguei, fiquei acordada até tarde, andando pela casa vazia, tentando entender como uma conversa casual com minha irmã havia se transformado numa crise matrimonial. Mas no fundo, uma parte de mim ainda achava que Felipe estava exagerando. Afinal, eram só palavras, não eram? Acordei na manhã seguinte com a esperança de encontrar Felipe tomando café na cozinha, como se nada tivesse acontecido. A casa estava silenciosa demais. Sua ausência era palpável em cada cômodo. Verifiquei meu celular obsessivamente. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação perdida. Tentei ligar mais uma vez. Caixa postal novamente. Durante o café da manhã solitário, tentei me convencer de que ele voltaria até o final do dia. Felipe sempre foi uma pessoa sensata, equilibrada. Não era do tipo que tomava decisões impulsivas ou dramáticas. Com certeza estava apenas fazendo um pouco de drama para me dar um susto. Mas quando cheguei do trabalho naquela tarde e a casa continuava vazia, o aperto no peito voltou com força total. Foi então que tive uma ideia. Abri meu notebook e acessei nossa conta bancária conjunta. Se Felipe estava gastando dinheiro em algum lugar, eu poderia rastreá-lo através dos cartões. E lá estava, uma cobrança do hotel do centro da cidade, feita na noite anterior. Senti uma mistura estranha de alívio e fúria. Alívio porque pelo menos sabia que ele estava bem e em segurança. Fúria porque estava gastando nosso dinheiro para se esconder de mim como se eu fosse algum tipo de monstro. Ele estava a 20 minutos de casa, mas preferiu gastar dinheiro num hotel do que dormir na própria cama. Peguei as chaves do carro imediatamente. Estacionei na frente e entrei na recepção com determinação. Boa tarde, falei para a recepcionista. Meu marido está hospedado aqui, Felipe Matthews. Qual quarto ele está? A moça me olhou com uma expressão educadamente cautelosa. Sinto muito, senhora, mas não posso fornecer informações sobre nossos hóspedes. Mas ele é meu marido. Entendo, mas é política do hotel. O hóspede precisa autorizar qualquer visita. Fiquei ali parada por um momento, sem saber o que fazer. Não podia simplesmente invadir o hotel procurando Felipe de quarto em quarto. A senhora poderia ligar para o quarto dele e dizer que estou aqui? A recepcionista hesitou, mas concordou. Digitou algumas teclas no computador e discou um número. Senhor Matthews? Há uma senhora na recepção que gostaria de vê-lo. Sim, ela disse que é sua esposa. Entendo. Sim, senhor. Ela desligou e me olhou com uma expressão constrangida. Ele disse que não quer receber visitas no momento. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Felipe estava ali, a poucos metros de mim, mas se recusando a me ver. Pode dizer para ele que eu não vou embora daqui? Senhora, eu realmente não posso... Por favor, insisti, sentindo os olhos marejarem. Só diga que eu vou ficar aqui na recepção até ele aceitar conversar comigo. A moça suspirou e fez outra ligação. Mais uma conversa breve e baixa. Ele disse que se a senhora não sair, ele vai chamar a segurança. Aquilo foi a gota d'água. Felipe nunca, em 8 anos de relacionamento, havia me tratado com tamanha frieza. Nunca havia me ameaçado, mesmo que indiretamente. Saí do hotel com raiva, humilhada, e uma pontada de medo que começava a crescer. Talvez Felipe não estivesse apenas fazendo drama. Talvez ele estivesse realmente considerando algo mais permanente. Durante o caminho de volta para casa, liguei para Mari. Ele está num hotel no centro e se recusa a me ver. Falei, tentando manter a voz firme. Marcela, dá um tempo para ele. Não, Mari, isso é ridículo. Ok, eu falei algumas coisas que não deveria ter falado, mas isso não justifica essa reação toda. Estamos juntos há 8 anos. Passamos por coisas muito piores que essa. Vocês passaram por coisas piores? A pergunta me pegou desprevenida. Tentei pensar em alguma crise séria que tivéssemos enfrentado juntos, mas não conseguia lembrar de nenhuma. Nossa vida sempre foi relativamente tranquila. Sem traições, sem brigas épicas, sem grandes dramas. Bem, você entendeu o que eu quis dizer. Na verdade, não entendi. Marcela, me fala uma coisa. Quando foi a última vez que você disse para o Felipe que o ama? Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta simples. Quando foi? Fiquei em silêncio, tentando lembrar. Certamente eu dizia que o amava. Não dizia? Mas quando? Em que contexto?
A gente se fala todo dia, Mari. Claro que... Marcela, estou falando de olhar nos olhos dele e dizer eu te amo de verdade. Por que você está me fazendo essas perguntas? Porque talvez você devesse pensar nelas. Desliguei irritada com Mari. Todo mundo estava do lado do Felipe, como se ele fosse uma vítima inocente e eu fosse a vilã da história. Naquela noite, fiquei acordada até tarde assistindo televisão na sala, esperando ouvir o barulho da chave na fechadura. A cada carro que passava na rua, meu coração acelerava, achando que era ele voltando. Mas Felipe não voltou. Na manhã de quinta-feira, a cobrança do hotel apareceu novamente no extrato. Ele havia estendido a estadia. Foi quando o medo realmente se instalou. Liguei para o escritório dele, fingindo ser uma cliente que precisava falar com ele urgentemente. A secretária me informou que ele havia pedido alguns dias de folga por questões pessoais. Felipe havia planejado isso. Não era um impulso. Ele havia literalmente organizado sua vida para ficar longe de mim. Tentei mais algumas ligações ao longo do dia, todas ignoradas. Mandei uma mensagem mais longa. Felipe, por favor, não faz isso. Sei que eu falei coisas que te magoaram, mas não podemos resolver conversando? Você não acha que 8 anos de relacionamento merecem pelo menos uma conversa? Volta pra casa. Prometo que vamos resolver isso. Para minha surpresa, ele respondeu algumas horas depois. Volto em casa amanhã à tarde. Precisamos conversar mesmo. Senti um alívio imenso. Finalmente ele ia voltar, e nós íamos resolver essa situação como adultos civilizados. Na sexta-feira, passei o dia inteiro me preparando para a conversa. Ensaiei mentalmente como ia explicar que estava apenas desabafando, que todo casal passa por momentos de frustração, que o importante era o que construímos juntos. Felipe chegou por volta das 5 da tarde. Entrou pela porta da frente carregando sua mala pequena e me cumprimentou com um aceno de cabeça formal. Oi, falei, tentando soar natural. Oi, Marcela. Ele deixou a mala no hall e se dirigiu para a sala. Eu o segui, notando que havia algo diferente nele. Sua postura estava mais ereta, mais firme, e ele havia feito a barba e cortado o cabelo. Quer alguma coisa? Água? Café? Não, obrigado. Vamos só conversar. Sentamos no sofá, eu numa extremidade e ele na outra. Felipe me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez desde terça-feira. Marcela, esses dias longe de casa me fizeram pensar muito sobre nós, sobre nosso casamento, sobre muitas coisas. Felipe, antes de você falar qualquer coisa, deixa eu explicar. Não. Ele me interrompeu com uma firmeza que me surpreendeu. Deixa eu falar primeiro. Depois você fala o que quiser. Fiquei em silêncio, não acostumada a vê-lo tomar controle de uma conversa dessa forma. Quando eu ouvi você falando com a Mari, minha primeira reação foi de raiva, depois de tristeza. Mas depois de 2 dias pensando, eu percebi uma coisa. Você não estava mentindo. Você estava sendo completamente honesta sobre como se sente em relação a mim. Felipe. Deixa eu terminar, Marcela. Sua voz continuava calma, mas havia uma determinação nela que me intimidou. Você disse que se pudesse voltar atrás, não teria namorado comigo. Disse que eu engordei, que me acomodei, que perdi o interesse por você. E sabe de uma coisa? Você tem razão em algumas dessas coisas. Eu realmente engordei uns quilos nos últimos anos. Realmente me acomodei em alguns aspectos. Mas, Marcela, essa não foi uma decisão que eu tomei sozinho. Foi um processo que aconteceu dentro do nosso relacionamento. E agora eu entendo por quê. Felipe se inclinou para a frente, mantendo o contato visual. Sabe quantas vezes nos últimos 2 anos eu tentei planejar alguma coisa especial para nós? Quantas vezes eu sugeri viajarmos, sairmos para jantar, tentarmos atividades novas juntos? Tentei me lembrar, mas ele continuou antes que eu pudesse responder. Você sempre tinha uma desculpa. Estava cansada do trabalho. Não estava no clima. Era muito caro. Era muito longe. Era muito isso ou muito aquilo. E sabe o que acontece quando a pessoa que você ama rejeita suas tentativas de criar momentos especiais com ela? Você para de tentar. Senti meu estômago se apertando. E sobre eu ter perdido o interesse por você? Quando foi a última vez que você me procurou? Quando foi a última vez que você demonstrou interesse genuíno em mim? Não estou falando de sexo. Estou falando de me perguntar como foi meu dia e realmente ouvir a resposta. De demonstrar carinho espontâneo. De me fazer sentir desejado. Mas, Felipe, casamento não é só sobre isso. Você tem razão, não é. Casamento é sobre companheirismo, parceria, respeito mútuo. Ele fez uma pausa. E é exatamente aí que está o problema.
Felipe se levantou e começou a andar pela sala. Marcela, você não me respeita, e eu demorei 8 anos para aceitar isso. Claro que eu te respeito. Não, você não respeita. Sua voz continuava calma, mas era categórica. Você me vê como um mobiliário, como alguém que está sempre disponível, sempre presente, sempre pronto a aguentar suas frustrações e mau humor. Mas você não me vê como um parceiro que merece consideração. Tentei protestar, mas ele continuou. Quantas vezes você chegou em casa estressada e descontou em mim? Quantas vezes você me criticou na frente de outras pessoas? Quantas vezes você demonstrou gratidão por alguma coisa que eu fiz por você, por nós? As perguntas dele eram como pequenos socos, cada uma me fazendo lembrar de momentos específicos que eu preferia esquecer. E agora, ele continuou, descubro que você passa tempo com sua irmã listando meus defeitos e dizendo que se pudesse voltar atrás, não teria me escolhido. Felipe, eu estava desabafando. Todo mundo precisa desabafar às vezes. Marcela, desabafar é dizer, estou frustrada com algumas coisas no meu casamento. O que você fez foi me desqualificar completamente como pessoa e como marido. Finalmente consegui me levantar e me posicionar na frente dele. Tá bom, Felipe. Tá bom. Talvez eu tenha falado algumas coisas que não deveria. Talvez eu realmente tenha sido injusta em alguns momentos. Mas você também não é perfeito. Você também mudou. Você não é mais aquele cara por quem eu me apaixonei. E que cara era esse, Marcela? Era alguém mais ativo, mais presente, mais o quê? Mais disposto a tentar te impressionar mesmo sendo constantemente rejeitado? Mais disposto a aceitar suas críticas e mau humor sem reclamar? Suas palavras me deixaram sem resposta por um momento. Não é isso. É exatamente isso. O Felipe por quem você se apaixonou era alguém que não havia aprendido ainda que você não me valoriza. Era alguém que ainda tinha esperança de que as coisas pudessem mudar. Felipe voltou a se sentar, mas desta vez não me olhou. Marcela, eu passei anos achando que o problema era comigo. Que se eu fosse melhor marido, mais atencioso, mais presente, você voltaria a me ver como me via no começo. Mas agora eu entendo que não é sobre mim. É sobre como você escolheu me ver. Felipe, por favor. Não, Marcela. Eu não sou o suficiente para você. Você deixou isso muito claro. E eu não posso mais continuar tentando ser. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Felipe se levantou novamente e se dirigiu para a escada. Aonde você vai? Vou buscar mais algumas coisas. Vou ficar na casa da minha irmã por um tempo. Felipe, não faz isso. Por favor. Vamos tentar resolver. Vamos fazer terapia de casal. Vamos... Ele se virou para mim. Marcela, eu não quero mais tentar. Cansei de tentar. Pela primeira vez em 8 anos, eu vou pensar no que eu quero. E o que eu quero é estar com alguém que me valorize pelo que eu sou. Não alguém que me tolere apesar do que eu sou. Felipe subiu as escadas para fazer uma mala maior. Eu fiquei na sala, processando o que havia acabado de acontecer. Pela primeira vez, comecei a perceber que talvez eu tivesse perdido mais do que imaginava. As semanas que se seguiram foram as mais difíceis da minha vida. Felipe vinha buscar mais roupas e objetos pessoais aos finais de semana, sempre educado, mas completamente distante. Era como conversar com um estranho bem-educado que por acaso conhecia todos os detalhes da minha vida. Minhas tentativas de contato eram respondidas de forma fria e protocolar. Quando eu mandava mensagens perguntando como você está, ele respondia, bem, obrigado. Quando eu tentava puxar assunto sobre qualquer coisa, tipo contas da casa, compromissos que tínhamos marcado juntos, até mesmo sobre o tempo, suas respostas vinham em 1 ou 2 palavras no máximo. Foi devastador perceber como minha presença havia se tornado irrelevante para ele. Cerca de 3 semanas depois da nossa última conversa, Felipe apareceu em casa numa tarde de sábado para buscar alguns livros e CDs que havia esquecido. Quando abri a porta para ele, levei um susto. Ele estava diferente. Muito diferente. Havia perdido pelo menos uns 10 quilos. Estava usando roupas que eu nunca havia visto. Jeans escuro bem cortado, uma camisa social azul clara que realçava seus olhos, sapatos casuais elegantes. Tinha feito um corte de cabelo moderno e estava com a barba bem aparada. Mas o que mais me chamou a atenção foi sua postura. Ereto, confiante, com um ar de quem sabia exatamente quem era e o que queria. Oi, ele disse, entrando sem esperar convite. Oi, você está... diferente. Estou me cuidando melhor. Foi sua resposta simples enquanto subia as escadas. Fiquei na sala,
ouvindo seus passos pelo quarto que um dia foi nosso, tentando processar a transformação que estava vendo. Aquele era o Felipe que eu havia conhecido 8 anos atrás, mas com uma maturidade e autoconfiança que ele não tinha na época. Quando ele desceu carregando uma caixa com seus pertences, tentei puxar conversa. Felipe, a gente pode conversar um pouquinho? Ele parou e me olhou. Não havia raiva em seus olhos, mas também não havia carinho. Era uma expressão neutra, quase indiferente. Sobre o quê? Sobre nós, sobre essa situação. Eu venho pensando muito no que você falou e... Marcela, ele me interrompeu gentilmente. Não há mais nós, não há mais situação. Eu já segui em frente. As palavras me acertaram como uma bofetada. Como assim seguiu em frente? Exatamente isso. Eu aceitei que nosso casamento acabou e estou reconstruindo minha vida. Mas Felipe, casamento não é algo que se desiste assim. 8 anos não podem ser jogados fora por causa de uma briga. Ele colocou a caixa no chão e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Era paciência misturada com firmeza, como um professor explicando algo óbvio para um aluno que se recusa a entender. Marcela, isso não foi uma briga. Uma briga é quando 2 pessoas discordam sobre alguma coisa específica. O que aconteceu foi uma revelação. Você revelou como realmente se sente sobre mim, sobre nossa vida juntos, sobre a escolha que fez 8 anos atrás. Mas eu não quis dizer aquilo. Eu estava frustrada, estava sendo honesta, ele completou. E eu agradeço por isso, porque me liberou de continuar vivendo uma ilusão. Felipe pegou a caixa novamente. Mas eu mudei de ideia. Eu percebi que estava sendo injusta. Marcela, ele me interrompeu mais uma vez. Mesmo que você tenha mudado de ideia, eu não mudei a minha. Eu não quero mais estar com alguém que precisa perceber que estava sendo injusta comigo. Eu quero estar com alguém que naturalmente me veja como alguém valioso. Ele se dirigiu para a porta, mas eu o segui. Felipe, por favor, me dá uma chance de mostrar que posso ser diferente. Ele parou na porta e se virou para mim uma última vez. Marcela, você não entende. Não é sobre você mudar. É sobre eu ter escolhido me valorizar. E quando você se valoriza, você não aceita ficar com alguém que te vê como segunda opção. Você não é segunda opção. Não? Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Você literalmente disse que se pudesse voltar atrás, não teria me escolhido. Como isso não é me ver como segunda opção? Não tive resposta para isso. Marcela, eu espero que você encontre alguém que você realmente queira escolher desde o primeiro momento. Alguém que você nunca pensasse em trocar se pudesse voltar atrás. E eu vou encontrar alguém que me escolha da mesma forma. Felipe saiu de casa, e eu soube, no fundo do coração, que aquela tinha sido nossa despedida definitiva. As semanas que se seguiram foram um borrão de negação, raiva e tentativas desesperadas de reverter a situação. Tentei ligar para a irmã dele, mas ela foi educada, porém firme. Marcela, o Felipe pediu para não falarmos sobre vocês dois. Ele precisa de espaço. Tentei aparecer no escritório dele, mas a secretária me informou que ele havia pedido para não receber visitas pessoais durante o horário de trabalho. Tentei interceptá-lo no estacionamento do prédio onde morava a irmã dele, mas o porteiro me disse que havia ordens para não deixar ninguém subir sem autorização prévia. Felipe havia literalmente desaparecido da minha vida. Foi Mari quem me fez enxergar a realidade numa conversa difícil que tivemos cerca de um mês depois. Marcela, você precisa parar com isso. Ela me disse quando eu chorava no telefone depois de mais uma tentativa frustrada de contato. Parar com o quê? Parar de lutar pelo meu casamento? Você não está lutando pelo seu casamento. Seu casamento já acabou. Você está se humilhando tentando forçar alguém a voltar para uma situação que ele não quer mais. Mas Mari, eu amo ele. Ama? Ou está com medo de ficar sozinha? A pergunta me deixou muda. Marcela, me responde uma coisa. Quando foi a última vez que você demonstrou amor pelo Felipe antes dessa crise toda? Tentei pensar, mas Mari continuou. Quando foi a última vez que você olhou para ele e sentiu gratidão por tê-lo na sua vida? Quando foi a última vez que você teve vontade de fazer alguma coisa especial para ele, só para vê-lo feliz? Eu não lembro exatamente, mas... É exatamente isso, Marcela. Você não lembra porque isso não acontecia. Você se acostumou tanto a ter o Felipe sempre disponível que parou de valorizar a presença dele. E agora que ele foi embora, você percebeu o vazio. Mas isso não é amor, é dependência.
As palavras da minha irmã foram como uma ducha fria. Então você também acha que eu não mereço uma segunda chance? Eu acho que o Felipe merece alguém que o escolha na primeira chance. E você merece aprender a valorizar as pessoas antes de perdê-las. Desliguei o telefone chateada, mas no fundo sabendo que ela estava certa. Os meses que se seguiram foram de muito aprendizado doloroso. Sem Felipe para dividir as responsabilidades da casa, eu precisei me virar sozinha com tudo. Contas, concertos, decisões domésticas. Sem Felipe para descontar minhas frustrações do trabalho, eu precisei aprender a lidar com meu estresse de outras formas. Mas principalmente, sem Felipe como constante na minha vida, eu comecei a perceber quantas vezes eu havia dado sua presença como garantida. Lembrei de todas as vezes que ele havia sugerido jantarmos fora, e eu havia reclamado que estava cansada. De todas as vezes que ele havia planejado fins de semana especiais, e eu havia encontrado desculpas para não ir. De todas as vezes que ele havia tentado conversar comigo sobre algo importante para ele, e eu havia prestado apenas meia atenção. Lembrei de como ele sempre lembrava de datas importantes, sempre perguntava sobre meu dia, sempre estava disposto a me ajudar com qualquer coisa que eu precisasse. E lembrei de como eu encarava tudo isso como obrigação dele, não como demonstrações de amor. Foi devastador perceber que Felipe estava certo. Eu realmente não o valorizava. Eu o via como mobiliário, como algo que sempre estaria ali, disponível para quando eu precisasse, mas que eu não precisava cuidar ou nutrir. E agora ele estava se cuidando, se nutrindo, se valorizando. E eu estava sozinha com as consequências das minhas escolhas. Cerca de 4 meses depois da nossa separação, comecei a ouvir rumores através de conhecidos em comum. Felipe estava saindo, estava conhecendo pessoas novas. Uma colega de trabalho comentou que havia visto ele num restaurante com uma mulher, parecendo muito feliz. Cada informação era como uma facada. Não porque eu tivesse ciúmes, bem, não só por isso, mas porque confirmava o que eu mais temia. Felipe estava realmente seguindo em frente. Ele estava construindo uma vida nova, melhor, sem mim. E o pior de tudo, ele estava certo em fazer isso. 6 meses haviam se passado desde que Felipe saiu de casa pela última vez, quando eu finalmente consegui aceitar que nossa história havia chegado ao fim. Recebi os papéis do divórcio. Felipe havia contratado um advogado e estava formalizando nossa separação. A divisão de bens foi justa e sem complicações. Ele só queria seus pertences pessoais e metade do dinheiro que tínhamos poupado juntos. Assinei os papéis no mesmo dia em que os recebi. Não porque estava conformada, mas porque entendi que era a coisa certa a fazer. Felipe merecia seguir em frente oficialmente, sem amarras legais com um passado que só lhe trazia dor. Foi algumas semanas depois de assinar os papéis que aconteceu o encontro que mudaria minha perspectiva para sempre. Era uma quinta-feira, e eu havia decidido almoçar num café que ficava perto do centro. Era um que eu raramente costumava frequentar, mas que ficava convenientemente perto para depois eu resolver algumas coisas no banco. Entrei no café por volta do meio-dia e fiz meu pedido no balcão. Enquanto esperava, olhei ao redor procurando uma mesa vazia e foi quando vi. Felipe estava sentado numa mesa perto da janela. Ele estava conversando animadamente com alguém que estava sentada de costas para mim. Tudo o que eu conseguia ver era uma mulher de cabelos loiros, usando uma blusa azul clara. Pela postura relaxada e pela forma como gesticulava, era óbvio que ela e Felipe estavam se divertindo juntos. E Felipe estava sorrindo de uma forma que eu não via há anos. Não era o sorriso educado e cansado que ele havia desenvolvido comigo nos últimos tempos de nosso casamento. Era um sorriso genuíno, relaxado, feliz. Eles estavam se divertindo juntos. Era óbvio. Fiquei paralisada ali, segurando meu café quente nas mãos, observando meu ex-marido ser feliz com outra pessoa. Uma parte de mim queria sair correndo. Outra parte queria ir até a mesa e cumprimentá-los. Mas fiquei ali parada, vendo Felipe ser a versão melhorada de si mesmo que eu havia perdido o direito de conhecer. Foi quando a mulher se levantou para ir ao banheiro que consegui vê-la de frente. E foi então que meu mundo desabou. Era Mari. Minha irmã estava ali, conversando animadamente com meu ex-marido. Os dois claramente juntos, claramente felizes. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Minha visão ficou turva por um momento. Felipe e Mari. Mari e Felipe. Como? Quando? Por quê? 1000 perguntas explodiram na minha mente ao mesmo tempo. Como eles se reencontraram? Há quanto tempo estavam juntos? Por que Mari não me contou nada? Foi quando Felipe se levantou para ir buscar alguma coisa no balcão que nossos olhos se encontraram.
Felipe me viu e, por uma fração de segundo, sua expressão se alterou. Não foi raiva ou desconforto. Foi apenas reconhecimento. Como se ele estivesse vendo uma antiga colega de trabalho ou uma vizinha distante. Ele veio na minha direção. Oi, Marcela. Como você está? Oi, estou bem. E você? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Estou bem também, obrigado. Houve alguns segundos de silêncio constrangedor. Felipe parecia estar pensando se deveria dizer mais alguma coisa. Vocês estão... Não consegui terminar a frase. Felipe seguiu meu olhar até a mesa onde Mari estava voltando do banheiro. Sim, ele disse simplesmente. Estamos saindo. Há quanto tempo? Esse é o nosso terceiro encontro. Mari chegou até nós nesse momento. Quando me viu, sua expressão mudou completamente. Havia culpa, preocupação e... talvez medo? Marcela, ela disse baixinho. A gente precisa conversar. Vocês dois estão juntos? Foi tudo que consegui dizer. Marcela, eu queria ter te contado antes, mas... Mas o que, Mari? Felipe colocou a mão no braço de Mari, um gesto protetor e carinhoso que reconheci imediatamente. Era o mesmo jeito que ele costumava fazer comigo nos primeiros anos do nosso relacionamento. Talvez seja melhor vocês conversarem em privado, Felipe disse gentilmente. Mari, te ligo mais tarde? Ela assentiu e Felipe se despediu de mim com um aceno educado antes de sair do café. Ficamos ali paradas, eu e minha irmã, no meio do café movimentado, com o peso de anos de mentiras e segredos entre nós. Senta aqui comigo, Mari disse finalmente. Por favor. Sentamos na mesa que eles estavam ocupando. Eu ainda estava tentando processar o que tinha acabado de ver. Marcela, tem uma coisa que eu nunca te contei. Mari começou, suas mãos tremendo levemente. Sobre mim e o Felipe, é que a gente já namorou quando éramos adolescentes. O mundo parou novamente. Vocês namoraram? Foi há muito tempo. Eu tinha 14 anos, ele 15. Durou quase 2 anos. 2 anos? Minha voz estava subindo de tom. Vocês namoraram por 2 anos e você nunca me contou? Marcela, por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que minha irmã namorou meu marido antes de mim e nunca achou importante mencionar isso? Não foi assim, Mari disse, finalmente levantando a voz também. Quando você conheceu o Felipe, já fazia mais de 10 anos que a gente tinha terminado. Éramos crianças, Marcela. Primeiro amor de adolescente. Mas vocês namoraram. Sim, namoramos. E quando terminou, terminou de verdade. A gente seguiu caminhos diferentes, faculdades diferentes, vidas diferentes. Eu torci por vocês dois durante todos esses anos de casamento. Você acha que eu fingiria isso por 8 anos? Fiquei em silêncio, tentando digerir a informação. E como vocês começaram a sair? Perguntei finalmente. Mari suspirou. Foi por acaso. Há uns 2 meses. Eu estava num evento de trabalho, e ele estava lá também. A gente conversou, colocou o papo em dia. Ele me contou sobre o divórcio, eu contei sobre minha vida. E vocês decidiram namorar de novo? Não foi uma decisão consciente. Começamos a nos encontrar para conversar, como amigos. Ele estava passando por um momento difícil. Eu também tinha terminado o namoro com o Roger e... Aconteceu. Aconteceu. Marcela, eu juro que não foi planejado. Não foi uma vingança. Não foi porque eu estava esperando uma oportunidade. Foi genuíno. Olhei para minha irmã. Realmente olhei. Pela primeira vez naquela conversa. Ela parecia diferente. Mais leve, mais brilhante. Do mesmo jeito que Felipe parecia quando o vi minutos atrás. Você está feliz com ele? Falei. Estou, ela admitiu. Muito feliz. Mas, Marcela, eu não queria que você descobrisse assim. Eu estava tentando encontrar uma maneira de te contar. Por que não me contou antes? Porque eu tinha medo da sua reação. Tinha medo de que você pensasse que eu estava traindo você antes de vocês se separarem, ou que eu havia ficado esperando uma oportunidade todos esses anos. E não ficou? Não! Mari foi categórica. Marcela, quando vocês se casaram, eu fiquei genuinamente feliz por vocês dois. O Felipe foi meu primeiro namorado, mas você foi minha irmã a vida inteira. Eu nunca faria nada para prejudicar sua felicidade. Mas agora você está com ele, Mari. Agora ele não é mais seu marido. Vocês se divorciaram. E nós nos reencontramos em momentos diferentes das nossas vidas. Ficamos alguns minutos em silêncio.
Eu tentava processar tudo. A traição da descoberta, a raiva de ter sido deixada de fora, mas também uma estranha sensação de que fazia sentido. Felipe e Mari. Eles tinham uma história antes de mim, e talvez, no fundo, sempre tivessem sido mais compatíveis. Marcela. Mari disse um pouco receosa. Eu preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesta. O quê? Você ficaria muito ressentida comigo se a gente continuasse juntos? A pergunta me pegou de surpresa. Esperava muitas coisas dessa conversa, mas não que Mari pedisse minha permissão. Por que você está me perguntando isso? Porque você é minha irmã, e por mais que eu esteja feliz com o Felipe, você vem primeiro. Sempre. Olhei para Mari novamente. Vi nos seus olhos a mesma expressão que Felipe tinha quando estava no café minutos atrás. Felicidade genuína. Mas vi também determinação. Ela realmente abriria a mão dele por mim. Mari, falei devagar. Se eu dissesse que não aceito, você terminaria com ele? Sim, ela respondeu sem hesitar. Imediatamente. Mesmo sabendo que vocês são felizes juntos? Marcela, você é minha irmã. Eu escolho você. A certeza na voz dela me emocionou e, ao mesmo tempo, me fez perceber algo importante. E se eu dissesse que não me importo? Aí eu saberia que você está tentando ser generosa, mas sofrendo por dentro. Ri pela primeira vez naquela conversa difícil. Mari sempre me conheceu bem demais. Mari, eu não vou mentir dizendo que não me importo. Me importa. É estranho, é doloroso, é complicado. Eu sei. Mas, continuei, observando a expressão no rosto dela. Vocês dois têm uma história. Vocês se amaram antes. E agora se reencontraram no momento certo das suas vidas. Eu vi como vocês estavam juntos. Vocês são felizes de verdade. E eu sei que se eu disser não, você vai abrir mão dessa felicidade. Mas eu também sei que isso seria egoísmo da minha parte. E eu também sei que o Felipe merece ser feliz. E você também merece. Marcela. Calma, Mari. Deixa eu terminar. Respirei fundo. Eu perdi o Felipe porque não o valorizei enquanto o tinha. Ele saiu da minha vida porque eu parei de amá-lo da forma que ele merecia ser amado. E agora vejo vocês dois juntos e... vocês parecem felizes. De verdade. Mari estava em silêncio, me esperando continuar. Se vocês são felizes juntos, se vocês se valorizam e se cuidam, então acho que devem ficar juntos. Você tem certeza? Não, admiti. Não tenho certeza de nada. Mas sei que guardar ressentimento não vai trazer o Felipe de volta para mim. E sei que impedir vocês de serem felizes não vai me fazer feliz. Mari estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Marcela, você sempre vai ser minha irmã. Sempre, independente do que acontecer. Eu sei, e você sempre vai ser a pessoa que me ajudou a ver que eu estava destruindo meu próprio casamento, mesmo quando eu não quis ouvir. Ficamos ali sentadas, de mãos dadas, processando tudo o que havia mudado entre nós. Ah, tem mais uma coisa, Marcela. O Felipe fala sobre você às vezes, não com raiva ou ressentimento, mas ele espera que você encontre alguém que te faça feliz de verdade. Ele te disse isso? Disse. Ele não te odeia, Marcela. Ele só seguiu em frente. E ali, naquele café barulhento, olhando para minha irmã que estava namorando meu ex-marido, eu finalmente entendi o que Felipe havia tentado me ensinar meses atrás. Amar alguém, às vezes, significa deixá-lo ir. 3 meses depois, Felipe e Mari apareceram juntos no aniversário da nossa mãe. Foi a primeira vez que os vi como casal oficialmente, na frente da família. Observei o Felipe durante toda a festa. Ele tratava Mari exatamente como costumava me tratar. Atencioso, carinhoso, presente. Trazia bebidas para ela sem que ela pedisse, a incluía em todas as conversas, ria das piadas dela. E Mari o tratava como eu deveria ter tratado durante todos aqueles anos. Com carinho, com respeito, com gratidão pelas pequenas gentilezas. Vi ela agradecer sorrindo quando ele trouxe um prato de comida para ela. Vi ela perguntar como ele estava se sentindo. Vi ela procurar a mão dele naturalmente durante a conversa. Eles se valorizavam mutuamente. Era visível. E pela primeira vez desde que descobri sobre eles, senti mais felicidade que dor ao vê-los juntos. Como você está lidando com isso? Minha mãe me perguntou baixinho durante a festa. Melhor do que eu esperava, respondi honestamente. É estranho, mas... eles são felizes. E eu aprendi que deixar as pessoas que amamos serem felizes
é uma forma de amor também. Minha mãe me abraçou. Você cresceu muito, Marcela. Cresci tarde demais para salvar meu casamento, mas cresci. Felipe me ensinou muito ao se recusar a aceitar menos do que merecia. Hoje, vendo ele e a Mari nos nossos encontros de família, entendi que o amor verdadeiro às vezes significa apenas torcer pela felicidade do outro, mesmo que de longe. Ainda sinto uma pontada de nostalgia, confesso, mas a gratidão fala mais alto. 1 ano depois do divórcio, conheci um homem maravilhoso. E com esse novo namorado, eu me esforço desde o primeiro dia para valorizar as pequenas gentilezas e não repetir os velhos erros. O preço daquelas palavras na varanda foi o meu casamento, mas o que eu aprendi não tem preço. Perdi o Felipe porque falhei em amá-lo como ele merecia, e deixá-lo ir foi a coisa mais justa a se fazer. Ele encontrou com a minha irmã o amor que sempre mereceu, e eu aprendi da forma mais dura possível que o amor não é uma posse. É uma escolha diária, feita nas pequenas atitudes. Essa foi a lição mais difícil e a mais valiosa da minha vida. Se você chegou até aqui, deixe a seguinte frase nos comentários. Essa história é do canal Quando as Máscaras Caem. Se você acompanha o canal original, vai entender o porquê do meu pedido e pode apenas dar risadas nos meus comentários. Se você não acompanha o canal original, por favor não incentive quem rouba conteúdo. Quero agradecer de coração a todos por terem ficado comigo até o final. Um beijo enorme, se cuidem e até o próximo vídeo.